Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos como igreja de estarmos mais uma vez aqui no dia do Senhor, primeiramente de manhã e agora à noite, para ouvir a Tua palavra, estar com o povo de Deus, cantar hinos e cânticos ao Senhor, Senhor Deus. Colocar os nossos corações e suplicar o perdão dos nossos pecados. Que privilégio, Senhor. E agora, ao ouvir a Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor esteja nos instruindo, esteja, Senhor Deus, gerando em nós a imagem de Cristo por meio, Senhor Deus, das Sagradas Escrituras, através da ação do Espírito Santo no coração de cada um aqui. E que o Senhor possa estar dando, Senhor, no abrir da boca daqueles que têm a responsabilidade de trazer a Tua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Senhor esteja dando fidelidade, Senhor Deus, trazendo poderosamente a Sua palavra, e que Cristo esteja falando à igreja. É o que nós pedimos, ó Senhor Deus. Age nos nossos corações, ó Senhor Deus. Nos humilha, Senhor Deus. Fala, Senhor, profundamente, Senhor Deus, a cada um aqui. É isso que precisamos e é isso que esperamos, ó Pai, quando entramos, ó Senhor Deus, nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2. Agora, os versos 3 e 4. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 7, que seria aí uma suposta divisão, né, desse capítulo, capítulo 2, apesar de não ser uma poesia e não ter aí um limite, como o limite poético que nós vemos lá em Provérbios, né? É um texto, é uma fala de Paulo em que ela se desenvolve, ela inicia no verso 1 e termina no final desse capítulo, né? Há uma certa subdivisão temática, ou subtemática, melhor dizendo, que seguimos, né? Então vai do 1 até o verso 7. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idosos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é corado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Na semana passada nós vimos o verso 2, e hoje nós vamos adentrar, né, o verso 3. Mas antes eu quero fazer uma retrospectiva de tudo que foi dito, para nós nos situarmos de uma forma melhor nesse verso. Nós vimos no verso 1 que fortalecer-se na graça seria viver de forma que agrada a Deus, a forma como Ele requer de nós. Aqui no contexto do ministério, se sustentar em Cristo e exercer as suas funções, exercer de forma responsável, de forma diligente, aquilo que o ministro deveria fazer. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos aí o exercício da vida cristã, a obediência, a vontade expressa, a vontade de Deus expressa em sua palavra, como formas objetivas de nos fortalecermos na graça de Deus, como nós vimos. Vimos também que essa graça está em Cristo Jesus. Significa dizer que sem Ele nada podemos fazer. Ele é a fonte que emana graça para o seu povo e por isso nós precisamos estar nele. Aí no verso 2 nós vimos, e aqui falando daquilo que concluímos no final, né, do verso 2, que o Evangelho é um tesouro que precisa ser compartilhado com os homens, e que o caráter do Evangelho exige isso. E aí nós vimos dois textos de Mateus capítulo 5, 14 e 16, que fala da luz do mundo, que deve ser colocada em lugar para que todos vejam, e também o texto de 2 Reis 6, 24 a 30, e 2 Reis 7, de 3 a 10, que fala do cerco de Ben-Hadad,
em que Israel estava numa situação extremamente precária, ao ponto das mães comerem seus filhos. E aí os leprosos entram no acampamento dos sírios e se deparam com tudo que existe de bom e de melhor, tanto em comida como roupas e vestes, e voltam para anunciar essas boas novas. O Evangelho é um tesouro que precisa ser compartilhado com os homens. O caráter do Evangelho exige isso. Nós vimos também, nesse verso 2, que os ministros são mestres que devem ensinar a outros para se tornarem mestres com o intuito que o Evangelho avance. Todo crente tem essa responsabilidade de pregar, nós vimos isso, apesar do texto estar sendo direcionado para o ministério, para o ministro, nós percebemos que todo crente tem essa responsabilidade de pregar o Evangelho com a sua vida, e pregação da palavra. Demos até um exemplo de Júlio Gonzalez, do seu livro, que diz que o Evangelho, ali no primeiro século, ele se difundiu mais pela boca, não dos missionários e pastores e discípulos diretos de Cristo pregadores, mas através dos escravos, pessoas domésticas, dos soldados, que iam avançando, no mundo romano, no mundo antigo, e iam vivendo e pregando o Evangelho. E aí, dentro desse contexto, nós tiramos uma lição para a família, dizendo que os pais têm a responsabilidade de transmitir aos seus filhos a verdade do Evangelho como uma herança para que a igreja de Deus tenha continuidade. E aqueles que recebem o mundo de pregar, os ministros, devem ser fiéis e íntegros na transmissão da palavra e na sua missão. Devem ser homens de confiança, não abandonam a sua missão por motivo algum. São fiéis no desempenho das suas funções de pastorear o rebanho do Senhor, e que esses tenham condição para esse serviço, e que o façam com qualidade e honestidade, que é apresentada ali à igreja em 1 Timóteo capítulo 3. E aí, dentro dessa perspectiva, o apóstolo Paulo continua a exortar Timóteo com relação à sua vida cristã e ao seu ministério. Perceba que a vida cristã de Timóteo aí se resume ao seu ministério, aquilo que ele fazia na sua função principal de pastor de uma igreja. E ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Hoje nós nos propusemos a falar sobre esses dois versos, que eu não sei se nós vamos conseguir falar sobre esse, o tempo vai ser propício ou vai caber isso aí, mas nós vamos caminhar com esse objetivo. Diz assim o verso 3: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Mais uma vez o apóstolo Paulo está exortando a Timóteo a participar dos sofrimentos e dificuldades decorrentes do ministério pastoral. E por quê? Porque aqueles que oferecem a Cristo os seus serviços, eles devem estar dispostos a enfrentar dificuldades decorrentes desse chamado, de modo que sem a paciência resistente aos males, jamais vai poder haver perseverança da parte desses. É lógico que tudo que o apóstolo Paulo fala aqui pode também ser relacionado à vida do crente. E uma vez que o ministro também é um crente e um soldado, como todo outro cristão, nós percebemos claramente que o foco aqui é o ministério pastoral da Igreja de Cristo, mas isso pode ser atribuído, e nós podemos nos ver aqui, nós que não somos ministros, podemos nos ver aqui nas palavras do apóstolo Paulo. Matthew Henry diz o seguinte a respeito disso: todos os cristãos, especialmente os ministros, são soldados de Jesus Cristo. Eles lutam debaixo de sua bandeira, em sua causa e contra os seus inimigos, porque o Senhor, Ele, Cristo, é o capitão da nossa salvação. Seria interessante observarmos aqui as palavras de Paulo, quando ele diz que ele, como soldado, deveria suportar as aflições. E é isso que literalmente está
no texto, numa tradução literal do texto original. Foi traduzida participa dos meus sofrimentos, mas literalmente seria suporta as aflições, suporta os sofrimentos como bom soldado de Cristo. E o foco aqui está no soldado, no soldado em uma batalha em que ele não é ele que inflige o mal aos outros, porque num combate há esse aspecto, né? Mas é aquele que está que está sofrendo e pacientemente suporta os sofrimentos por amor da sua missão, ou seja, por amor de Cristo. Esse é o foco aqui que Paulo está apresentando a Timóteo. Ele, como soldado, deveria suportar as agruras e dificuldades do combate cristão. Matthew Henry, ele comenta esse verso dizendo assim: esses que provam ser bons soldados de Jesus Cristo devem suportar dificuldades, isto é, devemos esperar por elas e contar com elas neste mundo. Devemos suportar e nos acostumar com elas e carregá-las pacientemente quando surgirem e não permitir ser afastados da nossa integridade por causa delas. Ou seja, as provações e dificuldades decorrentes do ministério ou as provações e dificuldades decorrentes da vida cristã não deveria fazer que Timóteo abandonasse a sua vocação. Da mesma forma que as dificuldades e provações desse mundo não devem nos afastar da nossa profissão de fé. Nós devemos esperar por essas coisas com crentes. Abra Mateus capítulo 13, verso 20 e 21. Ele vai falar da parábola do semeador. E aqui no caso, esses que são relacionados ou configurados como um solo rochoso, abandonam a sua profissão de fé em momentos de angústia e perseguição. Diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Veja o que Calvino diz a respeito disso. Olhamos para muitos todos os dias que miseravelmente depõem suas armas, quando um dia fizeram grande demonstração de coragem. Por que assim sucede? Porque jamais se acostumaram com a cruz. São pusilânimes, covardes, fracos de ânimo, que recuam ante o fragor da batalha. E a sua única noção de combate é de enfrentar ferozmente os seus adversários. É o que Paulo está falando aqui. Paulo não está se referindo a esse combate do soldado em que o soldado inflige baixas no inimigo. Mas o contrário. É o soldado que sofre e suporta dificuldades e aflições por causa do seu chamado. Não suportam a ideia, continuando Calvino, de que tem de aprender o que significa possuir suas almas com paciência. E é interessante perceber que é isso que os crentes dali, hebreus, estavam passando. Não suportaram a ideia de sofrer e perder por causa do Evangelho de Cristo e voltaram atrás em sua profissão de fé. Abre Hebreus capítulo 10, verso 32 a 39. Perceba que o escritor de Hebreus está falando aqui tem o seu paralelo semelhante naquilo que Paulo está chamando Timóteo a fazer e a se despertar para tal coisa. Ele diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, e que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento,
ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, vergonha, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos um patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem galardão, grande galardão. Com efeito, tendes a necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Participa dos meus sofrimentos, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Se retroceder para um cristão já é uma vergonha completa, o que não será para um ministro do Evangelho, aquele que foi chamado para pastorear o rebanho do Senhor, sendo aqui classificado como um soldado, aquele que é colocado na frente de batalha. E aí poderíamos dizer que o apóstolo Paulo aqui tem o objetivo de falar ao coração dos ministros da igreja, falar ao coração de Timóteo, que como bom soldado de Cristo, que está comprometido na guerra a qual Cristo vai sempre adiante, ele não deve retroceder, mas deve estar disposto a sofrer as dificuldades. Veja aí no verso 9, pelo qual estou sofrendo até algemas, o bom feitor, contudo a palavra de Deus não está algemada, e até prisão. Os que servem a Cristo devem estar dispostos a enfrentar dificuldades decorrentes desse chamado. Que nesse texto aqui, ou seja, nesse contexto aqui, significa mais que viver destituídos de comodidades, de facilidade, implica em sofrer perseguições. E Paulo, ainda falando a Timóteo nessa epístola, no capítulo 3, na segunda epístola, no verso 12, ele vai agravar essa situação, ou melhor, ele vai dar a visão ampla do que significa a vida cristã, dizendo assim: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E ele deve estar disposto a tudo isso, a suportar tudo isso, e permanecer fiel ao seu chamado de ministro e testemunha de Cristo. E não só ele, mas nós também. Perceba aqui que Paulo via na vida do soldado uma imagem da vida do crente e do homem que quer servir a Cristo. A imagem do homem como soldado da vida militar era bem conhecida do público do apóstolo Paulo ali, dos romanos e gregos. E por isso ele se vale desse exemplo de um soldado, dentre as muitas figuras comparativas da vida cristã. Essa é uma que Paulo usa constantemente, como nós vemos, por exemplo, em Efésios capítulo 6. E as dificuldades e provações no ministério não deveriam fazer o ministro abandonar seu posto, nem os crentes a sua profissão de fé. Esses dias eu estava vendo um filme, Boba Fett, o livro de Boba Fett, do Star Wars. Quem acompanha Star Wars sabe mais ou menos o que significa. Eu não vou contar o filme aqui, mas o último episódio, ele chama um mandaloriano, Mandalório, para participar dessa luta. Ele chama algumas pessoas para lutar com ele. E o mandaloriano, ele tinha um código de honra.
ele era um caçador de recompensas. Ele ia atrás de determinados bandidos, por causa de dinheiro, pegava esses bandidos, entregava às autoridades competentes ou matava esses bandidos. É tipo aquela época do faroeste, viva o morto, e recebia uma recompensa por causa daquilo. E Boba Fett pede para que ele o ajude numa situação em que ele estava dificultosa. Ele toma uma certa região lá, assume o comando daquela região. As pessoas inicialmente não aceitam muito bem a sua autoridade. Vejam o filme, quem quiser. E aí chega no final do último episódio, ele está lutando contra os seus inimigos. E ele angariou alguns soldados, alguns companheiros. E essa cena final é fora de série. Por quê? Porque eles estão ali num cerco, eles estão cercados dentro de uma caverna, ou uma casa, como se fosse uma caverna. E os inimigos ali vindo por todos os lados, eles não podem ir. Aí. E aí Boba Fett vira para ele e diz assim: Mandaloriano, você pode ir embora. Aí ele diz: não vou embora. Eu vou ajudá-lo até o final. Você não tem nenhuma responsabilidade comigo. Você pode ir embora, a gente vai morrer aqui. Aí ele diz assim: eu vou ficar até o final. E se eu tiver que morrer aqui, eu vou morrer com você. Aí ele olha para a cara dele assim e ele diz assim: essa é a doutrina. E aí eu fico olhando esse tipo de coisa. Não tem como você não ligar ao Evangelho, ao que nós estamos dizendo aqui. Aquele homem dentro do seu código, ele jamais voltaria atrás daquilo que ele tinha dito, daquilo que ele tinha acordado. Eu vou ajudá-lo. Ele não estava recebendo nada, ele não foi pago para isso. Ele poderia sair daí e ir embora. Mas ele disse que não ia fazer isso porque existia um código de honra mandaloriano e ele tinha essa responsabilidade até o final. E se ele tivesse que morrer ali por causa disso, ele morreria cumprindo o seu código de honra. E não é diferente com nós cristãos, e muito menos com o ministro do Evangelho. É como diz o escritor de Hebreus: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a salvação das almas. E aí Paulo vai apresentar esse modelo do soldado no verso 4, quando ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio nessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo, nesses versos, ele vai desenvolver um pouco mais sua metáfora da vida cristã por meio dessa tríplice figura: o soldado, o atleta e o agricultor. E nesse verso ele desenvolve um pouco mais a metáfora militar, chamando o ministro de Cristo de soldado de Cristo. E apesar de Paulo aplicar essa imagem ao ministro do Evangelho, essa é uma figura que a Escritura aplica a todo crente. Nós somos soldados de Cristo. E ao mesmo tempo que olhamos para essa figura, olhando para nós crentes, possamos ver também a imagem daquele ministro que o Senhor quer em sua obra. E a linguagem de Paulo no final da epístola de Efésios tem esse mesmo caráter militar da armadura de um soldado romano. Quando ele diz lá: tomai toda a armadura de Deus, cingindo-vos com a verdade, vestindo com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito com o capacete da salvação. São metáforas de coisas que o Senhor Jesus Cristo nos muniu em nossas vidas, para que na batalha e na vida cristã possamos, como soldados de Cristo, ser vencedores. E a primeira coisa que nós vemos aqui no verso 4, que nos chama a atenção, é o envolvimento do soldado na sua missão. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios
dessa vida. A primeira coisa que se exige de um soldado, que Paulo está mostrando aqui, é que ele tenha total envolvimento com o seu serviço. E a ideia aqui é de um campo de batalha. O soldado tem um único propósito, é saber satisfazer o oficial que o alistou. Volto a dizer, a imagem aqui é de um soldado em combate. Não é um soldado se preparando para o combate, mas um soldado em combate. Como nós, cristãos, que estamos em pleno combate. Calvino, ele diz assim: a norma da disciplina militar consiste em que tão logo um soldado se aliste sob um comandante, ele deixa seu lar e todos os seus afazeres para só pensar na guerra. Assim também nós, a fim de nos devotarmos inteiramente a Cristo, temos que nos livrar de tudo que nos envolve neste mundo, justamente como agricultores que deixam seus campos e os negociantes seus negócios, até que tenham completado o seu serviço militar, ou seja, o seu período de serviço militar. E quando aplicamos essa comparação ao tema aqui, percebemos que o significado é este: todos aqueles que quiserem lutar sob o comando de Cristo devem renunciar todas as futilidades e diversões do mundo e empregar todas as suas energias nessa luta, nesse combate de vida ou morte. Ou seja, na realização dos nossos deveres cristãos, devemos estar inteiramente concentrados nele, para não suceder que outras coisas ocupem o nosso cuidado e a nossa atenção. Abra Marcos capítulo 4, versos 18 a 19. Também ali na parábola do semeador. Olha o que ele diz: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra e ficando ela infrutífera. Veja um exemplo claro disso em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. Quando Paulo diz: que Demas amou o presente século e me abandonou e se foi para a Tessalônica. E aqui esse caso de Demas é um caso muito emblemático, muito pontual. Por quê? Porque ele não queria passar pelas coisas que Paulo estava passando. Ele não queria participar dos sofrimentos de Paulo por causa do Evangelho. E aí ele o abandona. E, consequentemente, ele abandona a fé. William Hendricks, ele diz o seguinte: no tocante ao ministro, ele deve compreender que sua elevada tarefa exige sua alma, sua vida, seu tudo. Uma santa paixão deve encher o seu ser. Deve dedicar-se completamente ao Senhor que o designou e o que o capacitou para essa tarefa. Todo verdadeiro e fiel servo de Jesus se dedicará realmente de todo o coração à sua tarefa, com o fim de agradar a seu mestre. Nenhum soldado alistado, diz o apóstolo Paulo, agirá de forma diferente. A conduta dele como ministro de Cristo está sendo apresentada ali em 1 Tessalonicenses 2,4, e nós vamos ver o que o ministro aqui em 1 Tessalonicenses faria, e é aquilo que Paulo exige de Timóteo e de todo aquele que se envolve com o ministério. E por mais que ele esteja falando ali do contexto ministerial, isso podemos tirar para as nossas vidas. Nós que não somos ministros, mas que vivemos a mesma realidade da luta contra o pecado, somos soldados de Cristo. Ele diz assim em 1 Tessalonicenses 2, 4 a 11. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar nele o Evangelho, assim falamos.
E olha a primeira coisa que ele fala aqui: não para que agrademos a homens. Um ministro do Evangelho, um soldado envolvido em seu serviço, ele não está preocupado em agradar homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Ele continua: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Uma outra coisa que caracteriza a vida de um ministro: Deus diz a testemunha. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Ou seja, o ministro é aquele que abre mão do seu direito, muitas vezes. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. E aqui, alguns pensam que o ministro é aquele que recebe, mas o ministro é aquele que tem que dar muito. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, do trabalho, do ministério, das coisas que envolvem o ministério, e a fadiga decorrente disso, de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Cristo. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, os que credes. Sabeis ainda que de maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno do Evangelho, que vos chama para o seu reino e glória. Perceba aqui, em 1 Tessalonicenses, o que significa ser um soldado de Cristo no serviço da fé. Matthew Henry faz um comentário a respeito desse verso, quando ele diz assim: um soldado, quando é alistado, abandona sua opinião e todos os interesses a ela relacionados para que possa atender às ordens do seu capitão. Se nos entregamos a Cristo para sermos seus soldados, devemos nos desligar deste mundo. E embora não tenhamos como escapar completamente dos afazeres dessa vida, não devemos nos embaraçar com eles a ponto de nos distrairmos e nos afastarmos de nossas obrigações para com Deus e dos grandes interesses do cristianismo. E apesar de Paulo estar se dirigindo a pastores, sua mensagem tem uma aplicação universal, como nós percebemos, se adequando especialmente aos ministros da palavra, mas também fala da nossa realidade. E é interessante percebermos quando Matthew Henry diz: não devemos nos embaraçar com os afazeres dessa vida. E essa linguagem está ligada muito ao que o escritor de Hebreus fala em Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3. Ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Perceba que a linguagem aqui do escritor de Hebreus é a linguagem de Matthew Henry, quando ele diz que nós vivemos nesse mundo e não podemos escapar dos nossos afazeres dessa vida, mas nós não devemos nos embaraçar com essas coisas. Quando ele usa aqui o autor sagrado, desembaraçando de todo o peso, a ideia aqui que são determinadas coisas nas nossas vidas que são lícitas, que são boas, que necessariamente em si não são erradas, como o pecado, que nós temos que também nos desembaraçar, mas que quando nós olhamos para essas coisas e colocamos o nosso coração nelas,
ela se torna um peso na nossa caminhada cristã. Perceba que toda a temática desenvolvida por Paulo aqui, esse capítulo, tem os mesmos propósitos aqui em Hebreus, apesar do autor sagrado se referir aos crentes como um todo. Os crentes vão combater o bom combate. Eles devem se desligar desse mundo a fim de agradar aquele que o arregimentou. E a grande preocupação de um soldado cristão deve ser agradar a Cristo e ser aprovado por Ele. E a forma de agradá-lo é não nos embaraçarmos, usando a linguagem de Hebreus, nos desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E aí, livre desses embaraços que impedem a caminhada e o avanço cristão, podemos avançar para a vida eterna nessa guerra santa. E a primeira coisa que se exige do ministro e do cristão é o seu envolvimento completo com a sua missão. Se envolver com o Evangelho, viver o Evangelho. Isso é primordial na vida do crente. Eu gostaria de encerrando, quando eu falo isso tem mais de meia hora de pregação, encerrando esse verso, que fôssemos para Mateus capítulo 8, verso 18 a 20. Eu quero fazer uma aplicação do que acabamos de falar aqui, apresentando a própria palavra. Mateus capítulo 8, de 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O texto aí de Mateus capítulo 8, 18, nós vamos perceber que dois homens desejam se juntar ao círculo íntimo dos discípulos, mas nós vamos observar somente o primeiro deles, que era um escriba, e a sua declaração era notável. Ele fazia parte de um grupo que geralmente hostilizava Cristo. Os escribas também eram chamados e considerados mestres, mas esse reconhece Jesus como seu mestre, pois se dirige a Cristo nesses termos. Portanto, ele estava sendo sincero naquilo que ele dizia e disposto a cumprir a sua intenção de seguir a Cristo. Ele diz: seguirei aonde quer que vá, disse o escriba. Entretanto, como a resposta de Cristo vai indicar, as intenções desse homem não eram totalmente nobres. Nós vamos olhar aí o contexto desse capítulo e até os contextos próximos. No primeiro verso, vendo Jesus muita gente ao seu redor, o escriba viu multidões, milagres e grande entusiasmo. Isso pode ter parecido agradável aos olhos desse homem, viver assim, associado intimamente àquele que se punha no centro de todas essas coisas, de todas essas atividades, de todos esses milagres, todas essas coisas portentosas. E assim ele olha para isso e queria ser discípulo de Cristo. Mas parece que ele não conseguia entender as implicações desse discipulado. Ou seja, renúncia, sacrifício, trabalho e sofrimento. Perceba aí a comparação que ele faz no verso 20. Mas as raposas têm os seus covis. O aspecto que Jesus enfatiza consiste em que animais possuem habitações específicas, lares para onde regressar, mas o Filho do Homem e os seus discípulos não têm.
Para o Filho do Homem e os seus discípulos, as coisas são bem diferentes. E o William Hendricks, falando sobre isso, ele vai traçar, vamos dizer assim, uma trajetória de Cristo. Ele diz assim: em suas andanças, de lugar em lugar, ele, para quem não havia lugar na hospedaria, não possui sequer um lugar onde passar a noite. Com o desenvolver da história de Cristo, a Judéia o rejeita. João capítulo 5, verso 18 e 7:1, quem quiser procurar depois. A Galileia o expulsa, João capítulo 6, verso 66. Gadara roga que ele deixe sua região, Mateus 8:4. Samaria lhe nega hospedagem, Lucas 9:53. E a terra não quer, Mateus 26:46. No momento da sua morte. E por fim, até mesmo o céu o abandona. O escriba deveria olhar para essas coisas e calcular os custos antes de assumir um compromisso. Como no exemplo que Cristo dá aos que querem segui-lo lá em Lucas capítulo 14, versos de 25 a 33, que diz assim: grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não sucedendo que, tendo os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem a zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar? Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele contra 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Os ministros, tanto quanto os crentes, devem não esperar louvores desse mundo. Não devem esperar que todos o apreciem e gostem dele. As recompensas e reconhecimento ou qualquer benefício que um ofício comum poderia oferecer. Pelo contrário, por causa do Evangelho, ele vai angariar o desprezo e o desfavor da parte dos homens e até mesmo de seus familiares mais próximos. E é interessante que o Senhor Jesus, diferentemente da chamada do suposto evangelho que nós temos por aí, principalmente na televisão, é completamente diferente. Ele não mostra as dificuldades, mas ele mostra aquilo que as pessoas podem se beneficiar com o Evangelho. William Barclay, um ministro não reformado, mas eu gosto muito das coisas que ele escreve. Ao falar das características de um soldado, ele ressalta que por meio dessa figura do soldado, as características são semelhantes ao soldado cristão. E ele coloca: o seu envolvimento é uma entrega total ao serviço de Cristo. Essa é a primeira característica, semelhante à vida cristã. O seu envolvimento é uma entrega total. Olha o que Tiago, capítulo 4, verso 4 vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha o que 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17 vai dizer: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É o envolvimento total. Não há como mais ter amizade com essas coisas.
As coisas do mundo, agora, o pecado, as coisas que representam oposição ao Evangelho, são nossos inimigos. E a segunda coisa que ele levanta: envolvimento, entrega total. Segundo, dever de obedecer ao seu general, que é Cristo. Abra o Salmo 119, verso 1 e 2. A obediência é primordial na vida de um soldado cristão. Se você não é obediente ao seu Senhor, você não pode dizer que está a seu serviço. Olha o que ele diz: bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Abra 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Veja aqui, na situação de Saul, o que Samuel está dizendo para ele, porque ele violou o mandato de Deus, supostamente para cultuá-lo. E olha o que ele diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E é interessante porque às vezes é mais fácil você se cortar, você fazer alguma coisa que traga dor física a você, do que obedecer. Incrível, né? Abra João capítulo 15, verso 14. Uma característica que marca um soldado de Cristo é a obediência. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Ele diz assim: já não posso vos chamar servo, porque o servo não sabe aquilo que o seu Senhor faz. Vocês são meus amigos, porque vocês obedecem a minha palavra. E abra Atos capítulo 5, verso 29. Diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nessa figura do soldado, o envolvimento do soldado, ou seja, ele não se envolve nos negócios dessa vida, significa dizer que é uma total entrega ao serviço de Cristo. Ele não pode mais ter amizade com o mundo se torna o seu inimigo. Ele não ama mais as coisas do mundo, mas ama agora fazer a vontade de Deus. E por isso o seu dever é obedecer ao seu general, que é Cristo. Ele se conforma à sua vontade, mesmo que isso seja difícil para ele. Quem já viveu a vida militar sabe que algumas ordens são difíceis de serem cumpridas, mas nem por isso se deixa de cumpri-las, porque essa é a nossa obrigação. O terceiro aspecto, com relação à vida do soldado, que toca o soldado cristão, é que o lema do soldado é a fidelidade. O soldado de Cristo deve ser fiel até a morte. Hebreus capítulo 10, verso 39. Quando a palavra de Deus diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É a fidelidade, é ir até o final, até o fim, mesmo que isso traga para nós prejuízos. Quando a palavra de Deus está em jogo, quando as verdades do Evangelho estão em jogo, nós não podemos recuar. E precisamos pedir ao Senhor a sua graça para exercermos o serviço cristão. Abra Apocalipse capítulo 2, verso 10. Olha o que a palavra de Deus diz: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte,
dar-te-ei a coroa da vida. A pior coisa aqui não seria morrer. A derrota aqui não seria morrer. Ele morreu, o cristão morreu, foi preso, mataram ele porque era cristão. Ele é um derrotado. Não! A derrota aqui seria preservar a sua vida num momento como esse. Seria fugir da sua responsabilidade de fidelidade a Cristo e negar o Evangelho ou voltar a sua vida pregressa. Mas a palavra de Deus diz que o crente está guardado dessas coisas. O verdadeiro crente jamais retrocede. E o último aspecto, o soldado de Cristo, ele deve estar condicionado para o sacrifício. Abra Lucas capítulo 9, versos 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus certa vez disse aos seus discípulos, lá em João, acompanhe, João capítulo 6, 60 a 62, 66 a 69. Veja aqui essa situação. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? E lá nos versos 66 a 69 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, diferente do que seria hoje, né? Vamos motivar esse pessoal para ficar com a gente, porque está todo mundo indo embora. Jesus pergunta para os 12, porventura vocês não querem ir embora também? Quereis também vós então retirar-vos? É um convite. Respondeu-lhes Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Esses são os estímulos do Evangelho. Quando nós queremos estimular uma propaganda ou mostrar alguma coisa que quer ser vendida, quer ser uma propaganda, e muitos estão fazendo isso com relação ao Evangelho, eles mostram as coisas boas, não é? Eles mostram as coisas boas. Você está apresentando um empreendimento, né? Aí você mostra lá que vai ter piscina, que vai ter isso, que vai ter aquilo outro. Eu não sei se vocês já foram me esqueci o nome disso, mas antigamente tinha um nome, e isso existe hoje também, quando você vai para um determinado lugar, ou numa faculdade, ou numa escola, apresentar as profissões. É um grupo de pessoas, de empresários, de empresas, vão apresentar várias profissões, e eles mostram, né, cada profissão lá para aquele grupo de pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, as benécias, o salário, isso. Raramente se fala das dificuldades. Mas no compromisso do discipulado cristão não é assim. A primeira coisa que o Senhor nos mostra são as dificuldades. Por isso ele diz: faça como o rei, ou como aquele que vai construir uma torre. Pense direito. É isso que você quer para a sua vida? Olhando para trás, a gente percebe que muitos soldados ficaram pelo meio do caminho. Quando eu olho para trás, eu estou com 55 anos, apesar dessa fisionomia de 40, 35, eu estou com 55 anos. E eu olho para trás, esse tempo de igreja que nós vivemos, nós percebemos que muitos soldados ficaram pelo meio do caminho. Isso nos entristece. Colegas, pessoas queridas, uns fascinados pelas riquezas
e coisas que o mundo pode oferecer. Outros por causa da angústia e dificuldades que o Evangelho oferece. Outros porque não eram soldados, estavam apenas cumprindo uma obrigação social. Outros caíram mortos pelo ataque do inimigo, ficaram pelo meio do caminho, deleitando-se com seus pecados. E você? Você quer realmente seguir a Cristo? Ou está aqui por uma mera convenção social? Ou por causa de amigos e de uma sociabilidade sadia? A carreira cristã é um chamado de um envolvimento total. Isso significa que a sua vida pregressa deve ser abandonada completamente. Você deseja um ministério? Pense bem, pois é uma vida de abnegação e de dificuldades, especialmente por vezes a falta de comodidade e privação. E eu gostaria de terminar essa exposição falando da minha experiência ali nos Estados Unidos com meu filho. Quando eu e minha esposa nos casamos, nós fizemos um pacto, vamos dizer assim. Na realidade não é um pacto, é algo que todo cristão devia fazer. Nós dissemos assim: nós queremos filhos. E nós queremos que os nossos filhos amem ao Senhor. E eu disse: eu quero filhos homens. Eu quero ter muitos filhos e quero ter filhos homens. Porque eu quero que eles sejam líderes na igreja. E depois que abracei o ministério, não somente esse desejo, mas como essas coisas permaneceram no nosso coração. Mas em momento algum eu nunca disse para um filho meu que ele deveria seguir o ministério pastoral. Porque geralmente é assim, né? Você tem uma atividade e você quer que o seu filho siga a sua atividade. Eu vou abrir o meu coração para a igreja. Não que eu não quisesse que os meus filhos, ou que um dos meus filhos, ou que 2 ou 3, sei lá, se envolvessem no ministério pastoral especificamente. Nós sempre oramos por isso, para que eles fossem líderes, presbíteros, diáconos, consequentemente, se essa fosse a vontade de Deus, pastores. Mas doía profundamente no meu coração a ideia de que o meu filho ou meus filhos se dedicassem ao ministério. E era uma dor, e é uma dor, até de uma certa forma gostosa, eu não sei explicar. Mas por quê? Não só por causa das dificuldades que eu passei, mas as dificuldades decorrentes, naturais, do ministério, quando você tem o entendimento que aquilo que você deve fazer segundo a vontade de Deus. Quando o seu envolvimento é total, quando você sabe da responsabilidade, das dificuldades que o ministro passa. E quando nós voltamos lá dos Estados Unidos, eu cheguei para Simone e disse assim: meu coração está apertado com relação a Israel. Eles estão numa casa simples e a situação deles é 1000 vezes melhor do que foi a nossa. Eles estão numa casa simples, vivendo muito bem, graças a Deus. Mas tem algumas coisas que doem no nosso coração. O curso dele está saindo de graça para ele, alguém está pagando, né? Ele recebeu 2 bolsas. A bolsa para estudar e a bolsa para viver, porque tem essas 2 bolsas. Você fazer o curso de graça e você receber um dinheiro para estudar.
E esse dinheiro é em torno de $1.100. E a casa do seminário é paga. O aluno vai estudar no seminário, ele paga $1.000 pela casa. Então sobraria $100 para ele. Tá? Ele conta com a ajuda da igreja, que até agora não mandou. Mas a nossa igreja tem mandado uma ajuda para ele, que é pouca, mas é uma grande ajuda. E aí ele conseguiu uma casa em uma igreja. Quando chegou, ele foi recebido por um pastor conhecido nosso, mas é praxe deles lá, porque existem brasileiros lá de fazerem isso, não somente com os brasileiros, mas todo mundo que chega de outra nacionalidade, de outro estado ali dos Estados Unidos, eles recebem e tal. E eles foram recebidos, e inicialmente, porque não tem casa no seminário para eles, ainda não folgou, inicialmente eles estão alugando uma casa que é de uma igreja. Ele está morando no terreno da igreja. A igreja à frente, um grande estacionamento, a sua casa, de frente para a rua, e ele paga $600 $400 pela casa. Sobra-lhe $600. E é engraçado porque lá nos Estados Unidos, e nós fomos, né, nesses lugares, você tem os pantry, essa expressão? Pantry, né? Que são tipo um supermercado, que vende artigos de supermercado. Não tem todos os artigos, mas alguns artigos. Carne, feijão, arroz, enlatados. Ok? E essas pessoas pobres vão ao pantry, fazem a sua inscrição lá, e eles percebem que são pessoas carentes. E todo mês, ou toda semana, dependendo da necessidade, ele tem lá uma corzinha que caracteriza a sua família e quantos filhos ele tem, e ele pode tirar 2 quilos de carne, 3 quilos de arroz, 2 pacotes de macarrão. E ele participa de 3 pantry. Um do seminário e 2 fora do seminário, que não serve só para ele, mas ali do seminário é para o seminarista. São empresários, pessoas que bancam, que dão dinheiro para um grupo de pessoas que montam um supermercado, um mini supermercado, e nesses lugares, dependendo dos lugares, eles têm ali determinados gêneros alimentícios. Então Israel participa de 3. Nesses 3, ele tem todas as coisas que ele necessita ali para dia a dia na sua casa. Nós fomos em um deles, ou foi 2, do seminário. Mas não só isso, existe um pantry para roupas também. Eu até ganhei um tênis zerado do Israel, desse pantry. E eu fui lá com ele. Ele foi lá pegar algumas coisas, roupas para as crianças, de frio, e aquilo que ele não usa, aquilo que é novo, ele também deixa lá, porque às vezes ele recebe muita coisa e não precisa usar, ou não tem mais necessidade, ele entrega lá nesse lugar, coisas novas. Então você vê lá coisas boas, muito boas, e coisas mais ou menos. E quando nós fomos lá, foi eu, Simone e ele, quando eu fui lá, ele trouxe um casaco para mim, para eu passar aquele período lá. Ele tirou lá do pantry um casaco de couro muito bonito. Você vê que é um casaco usado, mas é um casaco. Você olha assim, é seminovo. E aí eu sentei lá, Simone foi com Israel lá, foi ver lá, e a gente vê as pessoas que frequentam ali. Pessoas pobres, latinos, mendigos. E quando nós chegamos lá, nós vimos algumas dificuldades. Eles não tinham determinadas coisas, às vezes uma panela para fazer uma feijoada, um feijão, um arroz, porque eles não levaram nada daqui. E a casa tinha de tudo, tinha todas essas coisas.
Mas faltavam algumas outras coisas também. E com o dinheiro que nós levamos, nós ajudamos, nós deixamos algumas coisas, compramos muitas coisas para eles. E você via a alegria no rosto de Israel. Quem conhece Israel sabe aquela risadinha dele, né? Quando ele está, os irmãos em particular, né? Quando ele está todo feliz com uma coisa e tal, você via alegria no coração dele. E quando eu voltei para casa, eu disse assim para Simone: meu coração está pesado, porque eu sei que eles estão bem, tá? Mas eu sei que eles estão passando dificuldades. As coisas não são fáceis. Ele conseguiu agora trabalhar na biblioteca, mais $200 que ele vai receber. E sinceramente, eu não queria que meu filho passasse por essas coisas. Eu não quero ver meus filhos passando necessidade ou dificuldade, ou tendo dificuldade para viver. Eu não quero que meus filhos passem por aquilo que eu passei. Mas eu sei que essa vontade é uma vontade egoísta da minha parte. Porque a nossa tendência é proteger os filhos. E muitas vezes essa proteção é extremamente danosa na vida deles. Pesa o meu coração saber tudo aquilo que ele vai passar no ministério. Principalmente se ele for, espero que ele seja, ele já tem demonstrado isso, fiel ao seu chamado. Meu coração pesa porque eu sei que ele vai passar pelas mesmas coisas ou por piores que eu passei. Porque todos aqueles que querem viver piedosamente vão sofrer, vão ser perseguidos. Não tem jeito. O que nós temos vivido aqui nessa igreja nesses últimos anos, e nós temos aqui 6 anos de igreja, e já passamos por algumas dificuldades, irmãos até já vivenciaram isso como igreja, não representa o que foi toda a nossa vida pastoral até aqui, até mesmo como congregação. E quando eu olho para essas coisas, eu não gostaria que meu filho passasse por isso. Mas se ele é um ministro do Evangelho, ele vai passar por essas coisas. E ele tem que amar passar por essas coisas. Porque se ele for um soldado cristão, ele não só vai participar dos sofrimentos decorrentes e das aflições decorrentes do Evangelho, mas ele vai amar essas coisas. Ele vai amar estar envolvido na batalha como um soldado que foge da guerra, que sabe que a guerra é terrível, que já vivenciou ou tem uma visão do que seja um combate ou um conflito verdadeiro, mas ao mesmo tempo que ele não deseja essas coisas, ele ama estar ali, porque é a sua vida, é a sua missão. Ele não faz, e ele não faz nenhuma reserva quanto às dificuldades e os sacrifícios que ele tem que passar por causa do Evangelho. E deve ser assim na nossa vida cristã. Você deve olhar assim e falar assim: mas todo mundo passa por essas coisas. Eu, no meu trabalho, já vivenciei isso. Eu sei porque também já estive envolvido num trabalho secular. E eu que estive envolvido num trabalho secular e hoje vivo numa situação em que o ministério toma toda conta da minha vida, é a minha vocação. É difícil dizer, mas é diferente. Porque muitas vezes você se sente só, longe de familiares, longe de amigos.
Ou esses familiares estão amigos, estão ali próximos, mas estão distantes e você está sozinho. Parece que isso é algo que cai sobre o ministro do Evangelho. E as dificuldades que ele passa por causa disso se tornam maiores. Se ele é um bom ministro de Cristo. É como Paulo diz: não tem na igreja alguém que sofre que eu não sofra também. Nós somos os rejeitados, somos os excluídos. Vós, a igreja, é a glória. E essa é a parte que cabe aos ministros. Você deseja o ministério? Pense bem. Você deseja a vida cristã? Pense bem. Pois é uma vida de abnegação e dificuldades. Se você quer viver de modo piedoso. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. E te pedimos que ela esteja, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, esse choque aos nossos corações. Nos despertando para essa realidade. Não para fugirmos dela, mas sermos encorajados por meio das dificuldades a viver o Evangelho, Pai, a viver o ministério, de forma, Senhor Deus, que tome toda a nossa vida e que seja, Senhor Deus, o alvo da nossa alma, que é Cristo, o nosso general. Fica, Senhor Deus, com o teu povo, Pai, e que a tua palavra possa nos estimular a vivermos a vida cristã, Senhor Deus, diante de todas as dificuldades, com integridade e honradez. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.